E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá. Eu sei que, para tentar me redimir, né, desse ghosting aí que vocês levaram, eu vim aqui pelo menos continuar o assunto com atualizações. Eu escutei coisas novas, aprendi coisas novas, entendi coisas novas. Não estou dizendo que eu estou certo, eu posso estar errado em absolutamente tudo que estou falando aqui. Eu só acho que eu amadureci um pouco a minha forma de pensar e vim compartilhar com vocês aqui. Obrigado pelo comentário que vocês fizeram lá no vídeo do ouro. É preciosíssimo aquilo para mim. Eu vi que eu me expressei errado e eu tenho que ir lá corrigir depois, mas eu não quero fazer isso daqui porque senão vai ficar desnecessariamente longo. Antes de tudo, a gente vai ter que fazer isso daqui não é um briefing, tá? É um brevim. Brevim, a gente vai tentar falar rapidamente sobre coisas que é importante que esteja na mesma página. Então, assim, a gente tem um vácuo de poder que, se já não foi, será ocupado no Brasil, tô falando, isso é Brasil. A gente tem um vácuo de poder. Se esse vácuo de poder ele já não foi ocupado, ele será, e ele será ocupado usando muito a diferença dessas três coisas. Então aqui eu vou explicar o básico do básico, eu sei que vocês já sabem, se quiser pula essa parte aqui. A hora que eu passar, eu seleciono aqui e vou pro próximo. É, Pode ser desse jeito, não? Que é nazismo, o que é antissemitismo, o que é sionismo e antissionismo, porque sem isso daqui não dá nem para conversar, certo? Gente, Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, treta. Quem foi? Não interessa. Teve o lado que ganhou, certo? O lado que ganhou convocou uma reunião e falaram assim: quem ganhou tem direito de escrever a história e tem o direito de descobrir o culpado. E a gente está aqui para dizer que que o perdedor vai pagar a conta toda. E a gente se reuniu aqui para dizer o porquê. Então existe uma convenção, vários países se reúnem lá e eles dizem por que é que a Alemanha tem que pagar por todo o prejuízo de guerra, o que ela fez de errado. Sabe quem vai ter que escutar esse sermão daqui a pouco? A Ucrânia. A Ucrânia vai ser responsabilizada e a história vai ser escrita de maneira que Rússia brilhe e os próximos, né, impérios a se levantar brilhem e a Ucrânia, como perdeu, ela vai ser apagada e vai ficar devendo. E é isso que acontece com os perdedores. Significa que os Estados Unidos nunca vai se fortalecer e significa que os Estados Unidos nunca vai dar, e a OTAN nunca vai dar o troco na Rússia e na China? Claro que não. Né? Do mesmo jeito que a União Soviética estava completamente desolada na década de 90 e não tinha energia, força para soltar um pum, que dirá soltar uma bomba, é, e teve que aguentar humilhada todos os atrevimentos de Estados Unidos e OTAN durante todo esse tempo, o ganhador, China e Rússia, se eles não souberem administrar a Ucrânia e se eles não souberem administrar o mundo novo, o lado perdedor ele vai ficar fermentando ressentimento, vai ficar se fortalecendo e talvez um dia ele esteja tão poderoso que ele encontre uma desculpa, né? Talvez um dia o Xing Putin, o Putin, ele vai lá na fronteira, coloca uns soldados lá e fala: e entra aí se você for homem, otário. E aí começa tudo de novo. Se a gente não se explodir com bomba nuclear, e cada vez está mais claro que a gente não se explode com bomba nuclear, e justamente por isso a gente briga como se estivesse na Primeira ou na Segunda Guerra, esses ciclos eles vão ficar eternamente se repetindo enquanto houver planeta, enquanto houver humanidade. Um, e aí, vamos lá. Os vencedores da Primeira Guerra falaram: é culpa da Alemanha por causa disso, é culpa da Alemanha por causa disso, é culpa da Alemanha por causa disso. Então, a gente perdeu da Alemanha de 7-1. Nessa convenção, pós Primeira Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, essa convenção, pós Primeira Guerra Mundial, a China perdeu de 7-0. Né? Completamente humilhada, teve que pagar toda essa conta. Hitler era uma criança na época e ele cresceu vendo o país dele ser condenado por ter causado guerra e, portanto, ele tem que trabalhar e pagar conta. Ele é culpado de guerra, então tem que trabalhar e pagar conta. Ele é culpado de guerra, tem que trabalhar e pagar conta. E o país nunca saía do lugar e eles sendo constantemente humilhados pelos donos do país, que eram todos judeus. E ele falou: eu não sou o único ressentido aqui, eu tô vendo um vácuo de poder. A maioria dos judeus aqui eles são agiotas, tá todo mundo puto com esses caras e eu tenho que ficar trabalhando para dar dinheiro para esse cara. Eu quero
mudar essa situação, e eu tô vendo que não é só aqui na Alemanha que os judeus são agiotas, eu tô vendo que em vários países da Europa esses caras são muito ricos, e aí eu acho que se eu pegar os ricos daqui, o cara dos países vizinhos, o cara da cidade vizinha, o cara do bairro do vizinho, ele vai olhar e vai falar: Meu Deus do céu, que barbaridade! Imagina que o cara descobre que tem um judeu aqui também. E foi o que aconteceu. Aí, assim, uma coisa é antissemitismo, outra coisa é nazismo e outra coisa é... Então vamos falar dessas coisas de forma básica. O nazismo, ele é um negócio feito para matar judeu? Não. O nazismo é, vamos restabelecer o nosso lugar no mundo, porque nós somos muito fortes, nós éramos a maior indústria, nós éramos os melhores exércitos, a gente estava matando a galera toda, a gente estava mandando a nossa porra toda, e aí a gente começou a perder, e aí a gente começou... E quem influenciou a gente se render foi justamente esses judeus, e isso já era desculpa, já era mentira. Quem influenciou e nos engodou a gente aceitar a rendição que está levando essa vida miserável que eu levo na Alemanha hoje, foram os judeus. E todo mundo olhou e falou: esse cara que me cobra juro abusivo, eu nunca saio do cartão de crédito com ele, é culpa desse cara que a gente se rendeu e perdeu a guerra. Então, não fazia sentido, não era verdade, mas quando você tá fudido, você precisa de alguma coisa que te reconforte, que te abrace, que te acalente. Então, as pessoas começaram a falar: foi isso aí mesmo que aconteceu que eu lembro. E aí todo mundo vai e apoia Hitler. O nazismo, ele é Alemanha grande, não deveríamos ter nos rendido, a gente tem que continuar essa guerra. Para isso a gente precisa de dinheiro, porque a raça ariana é superior a todas as outras. Inclusive tem uma que está contaminando aqui, a gente só tá na merda porque tem esses caras aqui de uma raça inferior. O nazismo é uma arte de conquistar território que passa por iludir os soldados e fazê-los acreditar que eles são de uma raça superior, e sendo uma raça superior, eles podem ser psicopatas, eles podem ter direito sobre a vida dos outros e exterminá-los sobre o pretexto de fazer o mundo melhor. E por que como a raça humana é suscetível a discursos de ódio, e quando você, não importa quem, pode ser o pastor, pode ser o Olavo de Carvalho, pode ser não importa quem, se a pessoa ficar falando para você é bom, você é melhor que todo mundo, você merece viver, você merece, e tem o outro que é o culpado da desgraça que a gente vive, e tem que exterminar o outro. Se você começar com um discurso de ódio, um monte de pessoas vão escutar quietas e satisfeitas, e algumas pessoas ali vão falar: esse chamado conversa comigo, sou eu que tenho a missão, sou eu que tenho que destruir esses fé da puta tudo. Discurso de ódio mata, discurso de ódio gera genocídio, e é por isso que a gente tem que suprimir. O nazismo, ele foi uma coisa tão feia que a gente falou: nunca mais pode acontecer isso de novo. A gente nunca mais pode dizer que determinado grupo de pessoas, mesmo que sejam jogadores de MOBA que riem com J, você não pode falar que esses caras não podem existir simplesmente por rirem com J, por jogarem MOBA. Você não pode pegar um grupo de pessoas e falar: nós temos que exterminá-los pro bem do planeta, porque esse discurso é extremamente efetivo, ele funciona, e Hitler mostrou pra gente como funciona. O nazismo, ele tem que acabar. E o nazismo, ele usou o antissemitismo, mas poderia ter usado outra coisa, por exemplo. E o antissemitismo, ele foi fundamental pro nazismo, porque o, o Hitler, ele caçou outras pessoas que não judias, pessoas de religiões diferentes e exóticas, eram perseguidas e não eram permitidas fazer as suas práticas. Mas os judeus, eles eram especiais, por quê? Porque antes de você matar o judeu, você pegava muito dinheiro dele, porque os caras eram realmente bons em fazer grana, bons na agiotagem, e esse dinheiro que era confiscado, do mesmo jeito que Otávio Augusto também fez, matou toda a nobreza, pegou o dinheiro dos nobres e gastou tudo com o exército, e aí ele teve Roma todo sob seu domínio. Hitler, ao exterminar os judeus, ele pegava, se apropriava de toda essa riqueza e falava: vou pagar a dívida da Alemanha? Nem fodendo, eu vou comprar arma, eu vou dar tiro em todo mundo e vou mostrar quem manda, porque aí quando eu vencer a guerra, aí eu vou escrever a história e eu vou dizer quem que tem que pagar por esse estrago todo, quem que tem que pagar o investimento que eu estou fazendo em tanques de guerra hoje. Então perceba, é preciso quebrar o ciclo de ódio, e a melhor maneira de quebrar o ciclo de ódio é quando o vencedor humaniza o perdedor. Porque quando você trata o perdedor como a Alemanha, quando você trata o perdedor como a Palestina, quando você trata o perdedor como uma subcategoria que tem que ser desumanizada e humilhada e destratada, uma hora ela reage.
seja num ataque terrorista, seja incendiando o próprio corpo na frente do parlamento. De alguma maneira a pessoa reage porque chega uma hora que ela não aguenta mais levar tapa. Então, se você for esse gatinho aqui, uma hora você vai ser atacado. Quando a pessoa desiste da própria vida e fala assim, agora eu tenho menos medo de morrer do que vontade de te socar, aí cria-se um corajoso e gera-se um problema. Então, a Alemanha já foi esse gatinho apanhando aqui. E aí depois se tornou o tigrão, né? Sim. O antissemitismo é nós odiamos judeus porque eles são inferiores, porque eles são sovinas, porque eles são larápios, porque eles são desonestos, e porque eles são sujos, e porque eles não devem, e porque eles fizeram a gente se render, e porque eles fizeram a gente perder a guerra. Então, essa desculpa que faz todo mundo falar, nossa, eu não penso isso não, mas também não me intrometo, né? É uma questão de vocês aí, porque o cara devia para Jota. Né? E aí o outro do país vizinho falava, você viu o que o Hitler tá fazendo aqui? Já pensou se ele descobre que tem judeu aqui também? Meu Deus, fala baixo. Então, a Europa, ela ficou vendo é, o, o Hitler fazer aquilo, e não que a Europa tivesse como parar. Né? Eu queria parar o bombardeio na Palestina lá, não consigo ir lá, fazer os caras parar. Então o mundo ficou olhando, mas não era uniforme que aquilo deveria parar, então não havia sabotagem, não havia um movimento único na direção da salvação de Deus. Ah, aí o que acontece? A gente está falando de nazismo e de antissemitismo. Isso daqui, ele acaba em 1948, porque em 1948 o nazismo ele nasce depois de 1918, certo? Porque a Primeira Guerra ela vai de 1914 a 1918. Em 1918 começa-se a fermentar o ressentimento e, meu Deus, eu quero dar um jeito nessa porra. Em 1948, aí você já não tinha mais a Segunda Guerra, porque Hitler já havia se matado, ele já havia perdido. E todos aqueles judeus que não haviam sido mortos em campos de concentração, e muito provavelmente eles não acabaram não sendo mortos porque eles eram influentes, porque eles conseguiram fugir, porque eles conseguiram esconder recursos. Não estou dizendo que o Hitler só matou pobre, não é isso. Os sobreviventes, eles falaram: nunca mais a gente vai ficar espalhado aqui na Europa, porque se a gente for minoria, a gente vai ser atacado, então nós precisamos de um Estado para nós. Perfeito. Os judeus até aqui, sem Estados Unidos seria maravilhoso. Os judeus até aqui, eles de fato mereciam uma terra para eles, e eles cogitaram vários lugares. Eles cogitaram vários lugares onde uh, Israel merecia existir. Eles poderiam vir para o Brasil e ter um Estado judeu aqui, por exemplo. Eles cogitaram vários espaços no mundo, mas aí entre os Estados Unidos e fala, por que não ali na Terra Prometida de vocês? O cara fala, porra, chega de treta. Não, mas veja bem, você já reparou como o nazismo ele está sendo demonizado e tem que ser demonizado porque isso não pode existir? Mas isso gera um capital muito forte para vocês, porque agora, através de silogismo, a gente pode dizer que todo ataque contra vocês é nazismo? Olha a gravidade da situação. Então, o sionismo, depois de 1949, ele vai dizer o seguinte: vocês uma vez foram expulsos da Terra Prometida, agora vocês podem voltar para lá. Por quê? Porque vocês têm muita grana. E com essa grana e com o nosso apoio, vocês podem se estabelecer com muita força. Os Estados Unidos fez isso por amor? Não. Ele fez isso porque ele sabia que nós estávamos num novo mundo, numa nova economia, em que eles estavam tirando muito petróleo dos Estados Unidos, mas que eles não conseguiriam tirar petróleo dos Estados Unidos para sempre, porque os poços estavam cada vez mais fundos, com cada vez menos petróleo. E existia um lugar no mundo que tinha petróleo em extrema abundância, e esse lugar era o Oriente Médio. E se o Oriente Médio tivesse alguém que fosse inatacável em seu território, seria muito fácil para os Estados Unidos, com o seu dinheiro, falar: eu vou te proteger com armamento, e aí você me ajuda a defender os meus interesses aqui, que é conseguir honestamente, democraticamente,
umas concessões para eu explorar esse óleo aqui e levar para minha casa. Ele era o único querendo fazer isso? Não, a Rússia também fazia. A Rússia também queria agradar pessoas na Síria para falar, deixa eu dar uma grana para vocês aí, deixa eu armar vocês aí, proteger aí, mas pelo menos deixa eu vender esse negócio aí, eu compro de vocês, deixa eu revender esse negócio aí que vocês extraem da terra. A Rússia também estava. Então, ali você tinha a Rússia que também tinha vencido a guerra, afinal de contas, e que tinha sido muito importante para essa vitória, interessada tanto quanto os Estados Unidos, os dois interessados numa terra que não era deles. Mas foram os Estados Unidos que tiveram a brilhante ideia de falar: a partir de agora a gente vai ter que tacar bomba um no outro, vamos. Só que a gente vai ter que arrumar uma desculpa para tacar bomba no outro. Então a gente vai dizer que um lado é capitalista e o outro é comunista. E o comunista vai escutar que capitalismo é coisa do demônio. E o capitalista vai escutar que o comunismo é coisa do demônio. Isso vai nos dar o direito de demonizar o outro e tacar bomba nele. Só que os Estados Unidos terá vantagem competitiva. E que vantagem competitiva é essa? De que os representantes do capitalismo eles serão um Estado sionista composto por sobreviventes do Holocausto e para sempre, quando eles derem dinheiro para um exército de mercenário matar o outro exército de mercenário que eles contrataram no ano anterior, simplesmente para todo mundo se matar e enfraquecer tanta região que não sobra nenhum soldado, então eu posso ir lá e cavar um poço e tirar o óleo, porque ao invés de mandar 100 mil soldados proteger o lugar, eu mando 200 porque já não sobrou soldado inimigo para eu ter que controlar e as pessoas estão implorando por água nesse território. Então, quando alguém atacava os Estados Unidos, as bases americanas, você tinha a desculpa de estão atacando Israel. Por quê? Porque metade do mundo é mau, metade do mundo é comunista, metade do mundo quer matar judeu do mesmo jeito que Hitler queria matar judeu. E aí você cria uma alienação na cabeça das pessoas, como se o interesse por petróleo fosse consequência do antissemitismo e não o contrário. Essa é uma jogada de mestre de gerações anteriores à nossa. Isso daqui é o fino do fino do fino do fino da estratégia militar. Os caras pegaram todo o conhecimento de psicologia, todo o conhecimento que existia a respeito de lavagem cerebral e convenceram toda uma metade do planeta de que quando qualquer pessoa fazia um ataque às bases israelenses que eram mantidas com dinheiro americano naquele território, toda vez que alguém fazia um ataque porque queria impedi-los de tirar o óleo dali e queriam eles tirar o óleo dali, esse ataque era visto como nazismo. Por quê? Porque o silogismo aqui sionismo é um movimento feito por alguns judeus, certo? É um movimento de alguns judeus. Alguns judeus eles foram lá e fundaram o Estado de Israel com dinheiro dos Estados Unidos. Então, o nazismo ele usou o antissemitismo para pegar dinheiro deles para conduzir a guerra e no processo matou muitos judeus. Logo, se você é anti-sionista, se você é contra um Estado que está na Palestina, usando recursos dos Estados Unidos para pagar mercenários para atacarem uns aos outros, para poder permitir que os Estados Unidos levem o petróleo daqui, e inúmeros conflitos que vão gerar OPEP, que vão gerar cartel, que vão gerar controle de preço, e que se não for em dólar eu taco bomba. Então, se você é contra isso, se você é contra o sionismo, então logo você é um nazista, logo preste muita atenção nisso, porque é muito importante para as barbaridades que você vai ver acontecendo na política brasileira. Se você é antisionista, logo você é nazista. E se você é nazista, você quer todos os judeus mortos. Então é engraçado, porque se você não quer que os Estados Unidos tire óleo da Síria, se você não quer que os Estados Unidos tire o ouro do Afeganistão, se você não quer que os Estados Unidos tire. Como que é o nome enfim, inúmeros minérios da Jordânia. Se você não quer fazer isso, é porque você é um assassino de judeus nazistas, você é pior que Hitler. Esse é o silogismo. E, e, e aí você fala, Fausto, não tem a menor possibilidade de uma loucura dessa funcionar.
funciona há 70 anos. E o Lula falou uma merda maravilhosa esses dias, que coloca o Brasil numa situação delicada, mas que vai fazer muita gente da nova geração. Eu estava discutindo com o Anderson esses dias. Tava falando, não adianta você tentar resgatar uma senhora homofóbica de 70 anos. Ela não vai deixar de ser homofóbica aos 70 anos. Então, o que você... É muito bom, só. O que você tem que fazer com uma velha homofóbica de 70 anos? Quando a gente pensa na humanidade, você espera ela falecer, tomara que ela tenha uma vida muito plena, muito boa e morra muito feliz, né, acompanhada de toda a família dela, com muito amor ali. Mas tomara que as pessoas que venham depois dessa nova geração não sejam homofóbicas, que elas entendam a homossexualidade como algo natural do ser humano e não te enchem um saco. Então, se morreu uma homofóbica de véia e morreu um racista de véia e aí cresceu e tá crescendo numa sociedade melhor, uma pessoa que não é racista e que não é homofóbica, então a gente tá melhorando. É que a gente tá numa fase de transição aqui que também é difícil. Então, a galera que acredita que você extrair minério da Jordânia, que ser contra extrair minério da Jordânia é um ato nazista, ser contra roubar minério da Jordânia é um ato nazista, a galera que acredita nisso vai morrer acreditando nisso. Então, os velhos sionistas de 70, 60, 50, 40 anos, e quem acredita no papo da Aline, quem acredita no papo sionista, essas crianças de Israel que estão aí com 15 anos, não, elas são recuperáveis. As crianças de 15 anos, de 14 anos, que estão falando que os bebês palestinos são terroristas, e que se você não acredita que um bebê pode ser um terrorista é porque você vive numa bolha. As crianças israelenses dizem isso. Isso está documentado. Crianças israelenses, elas são educadas ao ponto de dizerem: se você não acredita, se você vive num mundo em que você acha que um bebê palestino não pode ser terrorista, é porque você vive numa bolha. Esse é o discurso das crianças sionistas. Eu sei que vocês não aguentam mais vezes daqui, mas eu não canso, então vocês se ferraram. E por que que funciona? Porque o sionismo ele compra influência no mundo inteiro. Então, a gente está aqui agora. O sionismo ele compra influência no mundo inteiro. Então, a mídia brasileira ela é americana e a mídia americana ela é sionista. Então, a, a- mas assim, você assiste Globo o dia inteiro? Não. Então, se os sionistas eles ficarem só na Globo, vai dar bom? É claro que não. Então, você também precisa estar presente em determinadas igrejas. E aí você fala, cara, mas cristianismo, católico, protestante e né, o judaísmo são coisas completamente diferentes. Não dá para Israel estar numa igreja brasileira, porque no Brasil nós somos cristãos ou católicos ou neopentecostais. É. Com dinheiro, tudo se faz, porque as pessoas não conseguem se defender de capital massivo usado em campanhas contra elas. Então a gente vai falar por que as igrejas acreditam daqui a pouco. E os intelectuais. Então, tem um livro muito bom, e eu estou falando que o livro é muito bom sem lê-lo, mas ele está na minha lista, A Traição dos Intelectuais, que você mostra que... Vocês lembram do vídeo que eu fiz com o Fábio aqui, da vida de biólogo, da vida de acadêmico, como é a vida de um cara que se dedica a estudar? Você vê como é uma vida merda, porque você depende de bolsa e você nunca sabe o que você vai comer no mês seguinte, porque não existe fomento na ciência, na pesquisa. E aí, às vezes, o cara estuda, e ele é o melhor acadêmico da área dele, e aí vem um cara e fala assim: você não quer fazer uma propaganda de margarina? Não. E o cara fala: mas margarina é graxa, faz mal para a saúde. Não, mas então, como você é um intelectual e acadêmico, e se você falar e se você comer mostrando que tá gostoso, as pessoas vão acreditar em você. Mas eu vou te dar muito dinheiro. Então, muitos intelectuais que escrevem coisas maravilhosas e que dizem coisas maravilhosas, eles recebem muita grana para falar 1% de barbaridade. E o Val Harari, assim, a redação desse cara, você lê um livro do Yuval Harari, dá vontade de você ir lá e dar um beijo nele.
e falar obrigado por ter escrito isso, isso daqui é maravilhoso, isso daqui é o fino do fino. Só que tem 1% do livro que você tem que tirar. Tem 3% da entrevista dele que se você não tirar, você vira um imbecil. Por quê? Porque aí você começa a acreditar no silogismo sionista. Ah, que se você não apoia as causas de Israel, é sim porque você é nazista e você nos quer mortos e isso te torna uma pessoa demoníaca. E você não pode aceitar que ninguém seja demoníaco desse jeito. E não é só o Yuval, a gente tem outras pessoas aí que vocês conhecem, que eu vou parar de fazer propaganda de graça dele, duvido que eu consigo, mas estou tentando. Ok. E aí, o que a gente viu? E agora vamos entrar um pouco mais, né, no assunto da semana, que quiçá viria o assunto do mês ou do ano e que vai gerar uma chatice do caralho no Brasil. Houve uma faísca no mundo e tem uma brasa no Brasil. O Lula, ele gerou uma faísca lá fora e gerou uma brasa aqui. Agora vamos entender essa faísca e vamos entender essa brasa. Quando o Lula ele diz que o que Netanyahu está fazendo na Palestina se assemelha com o que fizeram com eles na Segunda Guerra Mundial, ele fala uma barbaridade, uma merda maravilhosa. É maravilhosa, mas é uma merda. É uma merda. Teve a intencionalidade de Itamaraty ali, isso tá claro agora. Foi uma baita de uma estratégia, arriscada, mas assim, parabéns. E o Netanyahu, ele usa a fala do Lula para dar gatilho no mundo inteiro. Por quê? Porque é só no Brasil que tem Rock, André, Aline, e é só no Brasil que tem essa menina aqui. A mais. Muito complicado saber que eu, brasileira, não posso voltar agora para o meu próprio país por conta do perigo de ser judia e estar num país onde tem muito antissemitismo, onde a representação do... É só no Brasil que tem uma israelense que fala português e que o povo ama. É só no Brasil que tem isso? Não. Então, quando o, o Lula fala aquilo, Netanyahu, esqueci o nome dele agora, é, ele fala, ele usa a fala do Lula para dar gatilho no mundo inteiro, usando esse silogismo aqui. Se o Lula fala que a gente faz a mesma coisa que fizeram com a gente, é porque ele é antisionista, e se ele é antisionista, então ele é antissemita, e se ele é antissemita, então ele é nazista, e se ele é nazista, então ele nos machuca, e se ele nos machuca, ele nos mata, ele nos quer morto, e se a gente deixar o Lula continuar falando, então os judeus vão deixar de existir. Né? Me ajuda. Me ajuda, porque eu estou sendo atacado. É isso que está acontecendo. Então, o Lula ele deu uma chance de Israel sionista. Sionismo é uma pequena, em proporção, é pequena a parte, e a parte mais forte, é a parte mais forte, mas é uma pequena parte de Israel, porque tem muito israelense que é antisionista. O que é um israelense antisionista? Ele fala, eu sou israelense, eu sou judeu, mas eu acho o sionismo arrombado e eu queria que não fosse desse jeito. Você, ou agora, ou alguns anos atrás, estava vivendo num país que você achava o governo arrombado e você não concordava com o que era feito. E se você tiver um pouquinho de razão na sua cabeça, então já faz um bom tempo que você está insatisfeito com o governo. Você estava puto alguns anos atrás com o presidente, e agora você está puto com o presidente atual porque você acha que é toda a mesma merda. Então, não é porque o cara é brasileiro que ele apoia o governo dele, mas ele está sendo representado pelo governo dele. Tem um monte de anti-sionista em Israel, mas os caras, eles estão sendo representados por um governo que está fazendo atrocidades. Mas aí quando o Lula ele fala o que fala, o Netanyahu ele usa isso para dar gatilho no mundo. Ele fala, o Brasil tá falando isso. Tá vendo uma prova de que vocês são tudo uns bandidos? Tá vendo uma prova de que o mundo é antissemita? Tá vendo uma prova que o mundo é nazista? Tá vendo que uma prova que o mundo quer nos matar? É que o Lula falou isso daqui. E o Lula só tava querendo lacrar com a base dele e se projetar nesse novo mundo como uma liderança forte, corajosa, robusta e ousada. Foi só isso que aconteceu. Isso é parte do jogo. Agora, e foi isso. E essa faísca internacional, ela tende a diminuir cada vez mais, porque as relações comerciais
aparentemente estão safe. Teve uma rusga ali, né? Uma ceninha, um draminha ali dos diplomatas, mas isso em breve se resolve. E se não resolver também, foda-se. Mentira. Tem que se resolver. Ah, agora no Brasil isso vai ser uma brasa, isso não vai ser uma faísca. E essa brasa, ela estava recebendo muito combustível e está sendo soprada com muito vigor. E essa brasa é: a direita tá cagando para Israel. A direita tá cagando para a Palestina. A direita, ela quer o poder. E, e ela tá vendo um espaço ali para usar a fala de Lula para ocupar um vácuo de poder que se criou. E aí o que eu descobri nos últimos 2 dias, que esse vácuo que se criou não é o vácuo da fala do Lula. A fala do Lula não tem nada a ver com isso. Lembra que eu falei que você tem que ter intencionalidade, capacidade e uma desculpa? Intencionalidade todo mundo tem, ninguém tinha capacidade. Agora Lula deu uma desculpa. E essa desculpa está fazendo as pessoas questionarem se existe a capacidade de derrotar ele ou não. Intencionalidade, derrubar o Lula, um monte de gente que é a direita inteira quer. A desculpa o Lula deu de graça. A capacidade, ela está sendo medida e as pessoas estão falando: será que dá para tirar o cara por isso? Será que dá? Será que não dá? Vamos, não vamos? E isso daí vai ser uma braça porque isso vai ser alimentado, eles vão se apegar a isso. E se isso não servir para derrubar o Lula, pelo menos vai ser usado para somar ao que pode derrubá-lo no futuro, ok? Mas assim, o fato de saberem que estão querendo tirar ele já é um indicativo de que a gente já está na bosta e que a gente vai passar por uma tensão muito grande nos próximos anos. E aí você fala: pô, Fausto, você é a favor do Lula? Então, não, cara. O mundo seria muito melhor se o Lula não existisse. Mas como ele existe, a gente tem que lidar com ele. Como ele foi eleito pelo povo, a gente tem que respeitar o mandato dele. E, e se a gente for tirá-lo, a gente pode tirá-lo por qualquer motivo. Porque se for para tirar qualquer motivo, isso significa que a nossa democracia é uma merda. Que a nossa democracia, ela tende ao interesse de pequenos grupos de pessoas, que são poucos, mas que são muito poderosos. O Brasil é basicamente isso. Mas a gente queria que não fosse, né? E o que me deixa triste é que, se quisessem melhorar o país, estariam escancarando para a sociedade o que precisaria ser feito para a sociedade melhorar, estariam colocando o Lula contra a parede: ou você faz isso ou você é um merda, e colocariam a imagem dele no sentido de: você vai ter ganho político apenas se você fizer alguma coisa que é bom para o povo. E se você não fizer isso que é bom para todo mundo, você não vai ter ganho político, e aí a gente vai querer tirar você. E os políticos, eles reagem à pesquisa. E se uma pesquisa for feita de que a gente quer baixar a taxa de juros e a gente quer que o dinheiro pare de ser desviado para a educação, mas que a educação ela passe a ser efetiva, e se a gente quiser mensurar a qualidade da educação, medindo se as crianças estão de fato aprendendo, e é por isso que, e são com essas métricas que a gente vai mantê-lo ou tirá-lo do poder. Cara, os políticos, eles gastam tanto com corrupção, com lobby, com financiamento de campanhas, que se eles tiverem que usar o próprio dinheiro público para a educação para satisfazer as pessoas e convencê-las a continuar votando num candidato específico, você vai ter briga de faca de político para melhorar a educação do Brasil. Mas não, você tem determinados canais que, ao invés de olhar objetivamente para a educação, aliás, ao invés de olhar objetivamente para a produção, elas ficam tentando encontrar o demônio no outro. E aí ganha mais voto quem identifica mais demônio e quem mantém o outro mais afastado. E enquanto for isso, ninguém vai ganhar nada, porque o incentivo do político está sendo em lacrar, imitar, em mostrar que é forte, em ser bom de rede social. Enquanto o recompensado for isso, a sociedade vai ser essa merda que é. Porque todo cálculo de investimento político para eleger um deputado, um senador, ou conseguir um estado, conseguir uma prefeitura, vai ser baseado em lacração, em rede social, em influência com não sei quem, né? Então, se de repente, mesmo com a educação de merda, a gente começa a conversar sobre o que a gente realmente precisa e a gente começa a exigir essas coisas, os políticos, com o intuito de continuarem no poder, mamando na teta do governo, direcionando a arrecadação de impostos para onde eles quiserem, eles vão fazer o que a gente quer para poder estar lá. É uma dinâmica que o brasileiro ainda não sabe e vai demorar um pouco para aprender. Uh, que vário. Ah, que vácuo, né? Então, vácuo, que vácuo. Gente,
fofocas quentinhas do que está acontecendo. Bolsonaro não conseguiu articular, fez um monte de promessas e não conseguiu cumprir. Os presidentes nas democracias estão cada vez mais fracos e o presidente do Brasil está fraquíssimo, não importa quem seja, porque ele tem que agradar muita gente e ele é chantageado na cara dura. O Lula entrou para acabar com a corrupção do Bolsonaro, certo? Certo. Ele acabou? Não. Ele exponenciou. Porque o Bolsonaro, ele criou para não cair, né, no petrolão e no mensalão do Lula. Ou seja, do mesmo jeito que Hitler falou assim, Napoleão falhou e eu não vou falhar, Bolsonaro entrou e falou assim, Lula, Dilma falharam, mas eu não vou falhar. Eu vou fazer orçamento secreto. E passou. Bolsonaro perdeu a reeleição, mesmo tendo a máquina a seu favor. Aí quando o Lula entrou, ele falou assim: Bolsonaro criou um negócio e mesmo assim, nossa, que negócio bom que ele fez. Vou fazer melhor ainda. Então, o orçamento secreto do Bolsonaro virou emendas do relator no governo Lula, que é a legalização da corrupção. A corrupção está legalizada no Brasil. E aí as pessoas estão falando, ah, mas agora tá melhor, pelo menos o cara não é um fascista. Ok. O que é orçamento secreto? É repasse de verba. É você me apoia, você vota comigo, eu dou dinheiro e você faz o que você quiser com esse dinheiro. Você leva esse dinheiro para Sergipe, mas assim, não vão saber quanto que você levou. E aí você investe lá, você troca o asfalto do bairro X a cada 3 meses e troca umas coisas na escola lá e é isso. E você gasta essa grana com isso. Só que o Lula, para ele conseguir base e todo o apoio, porque assim, o que apareceu para você. Não, eu tô falando dos outros burros, não de você. O que apareceu para a maioria dos burros foi assim: tem que tirar o Bolsonaro de qualquer jeito. Então a gente tem que fazer uma coalizão do bem, a gente tem que aceitar trabalhar com quem a gente não gosta. Então o Lula ele vai ter que fazer amizade com o Chuchu, com o Alckmin, porque é por uma causa nobre, a gente precisa acabar com o mal, a gente vai se unir contra o fascismo, vamos acabar com o mal. Então junta um monte de gente para acabar com o mal, e isso é sua perspectiva, é o que estão falando para você e para todo o resto que é burro, não você. O que os políticos estão vendo é o seguinte: o Lula, ele para convencer as pessoas a saírem do lado do Bolsonaro já estava muito queimado, já estava muito difícil. O Bolsonaro ajudou muito o Lula, porque o Lula não teve que gastar para destruir a imagem do Bolsonaro. O Bolsonaro mesmo fez isso para ele. E o Lula, ele vai lá, não que não houvesse uma mãozinha ali de 4 dedos em tudo. O que o Lula faz não vale a pena ficar do lado do Bolsonaro, não. Vem pro meu lado. Não, mas eu não posso, porque o cara ali me oferece um orçamento secreto dele. Não, mas agora eu vou te dar emendas de relator e eu te dou aí um ganho de 20%. 20%. Estão inventando esse número da minha cabeça. Mas pro Lula atrair, político não acredita em bem e mal, que nem os otários que assistem programa de político. Político não acredita em bem e mal. Ele quer influência. Ele fala, eu tenho tantos eleitores, eu fui eleito com tantos votos, eu tenho um canal com 2 milhões de seguidores, e muita gente me escuta, eu tenho não sei quantas celebridades. É isso que os caras jogam. Então, assim, eu te apoio, mas o que eu quero é isso daqui. E o Lula, para ganhar essa eleição, ele fez muitos acordos. Ele articulou com muita gente e prometeu muita coisa para muita gente. Inclusive, prometeu a mesma coisa para várias pessoas. Isso foi evidente nas 2 primeiras semanas de governo dele. Então, ele prometeu ministério para pessoas apoiá-lo. E aí você ia ver, no primeiro mês, o cara não conseguia fechar os ministérios porque tinha 5 pessoas para cada cadeira de ministro. Prometeu mundos e fundos. E o que se percebe, né? Porque, gente, tem gente que segue Peter Ancapso há 2 anos e esse povo acha toda vez que a Ucrânia está ganhando e pode acabar com a Rússia no momento que quiser. E aí você fala, nossa, que burro o pessoal que segue o canal dele. Sim, mas se você acha que o Brasil está melhor sobre o Lula, eu tenho uma coisa para te contar. O país está desgovernado. E aí o Lula não está conseguindo entregar tudo aquilo que ele prometeu. E aí o que está acontecendo?
Ele está usando um escudo de senilidade. É como se eu devesse. É como se eu quisesse levantar uma grana e falasse: Cara, você não quer me emprestar, sei lá, 50 mil reais? E aí eu assino um contrato aqui com você que se eu não te pagar, você pode pegar o meu carro. Meu carro vale 70 mil reais. Aí você me empresta e você torce para não ter grana para te pagar. Só que aí você descobre que você tem um documento e o meu bairro tem 45 pessoas com documento igual ao teu. E aí eu não pago ninguém. E aí você vem na minha casa e fala, eu quero teu carro. E eu falo, hã? Co- Quem é você? E o Lula, ele tá assim, oi? Hã? O Lula, ele tá. Como ele não tem. Como ele não tem ministério, como ele não tem verbo, como ele não tem repasse, como ele não tem condições de cumprir todas as promessas que ele fez, e isso, assim, é fofoca que acontece dentro do meio político. É, se vocês procurarem direitinho aí na internet, você escuta os caras falando, os caras se entregam assim no meio de live. O Lula ele não tem para pagar, aí ele finge senilidade, e não só ele usa a senilidade como escudo, mas ele usa a Janja como escudo. Fala com Janja ali, e a Janja, aquele. Pois não, eles prometeu isso, ele não me contou nada não, senhor. Não, aqui a gente está agindo de acordo com essas regras e sou eu que mando aqui. E tem muita gente que conhecia o Lula ensaboado, liso, porque o Lula, Maluf, Silvio Santos, esses caras só não têm sotaque mineiro, mas assim, cara, você conversa. O cara te fode, você conversa 10 minutos com ele, você sai feliz porque você acha que ele gostou de você. É isso. Então, as pessoas que foram parceiras do Lula durante 20, 30, 40 anos foram prometidas coisas que não receberam, e quando vão conversar com o Lula, ele finge senilidade. E aí você chega para aquele amigo que te fez uma promessa, que colocou a mão no seu ombro, olhou no teu olho e prometeu uma coisa para você, e aí ele fala assim, fala com a Janja. E aí você chega na Janja e ela fala assim, te conheço. Ele não falou nada disso daí para mim, não. Então, muita gente está se sentindo extremamente traída ao ponto de um parlamentar que não sabemos qual, porque assim, já tem 150 assinaturas, coisa assim, para impeachment. Isso é muita coisa. Porque assim, todo mundo quer, mas quem tem coragem de admitir é porque está realmente muito puto. A pessoa que hoje, no Congresso brasileiro, ela tem coragem de admitir que ela quer, publicamente, ela tem coragem de admitir que ela quer o impeachment do Lula, é porque ela já perdeu qualquer esperança do Lula cumprir a promessa que fez para ela. Então, tem gente falando assim: eu abro mão das emendas para assinar essa bagaça. Não, não com essas palavras chulas. Eu abro mão da emenda para assinar essa merda. Aí, né? Por quê? Porque o cara já perdeu a paciência, ele não tem esperança de receber essa emenda, e ele quer que o Lula saia, por quê? Porque ele acha que com a próxima pessoa, não sei de onde ele tirou a ideia, ele acha que com a próxima pessoa ele vai ter maior articulação. Porque, da mesma maneira que é melhor conversar com o Temer do que conversar com a Dilma, que é uma demente, tá mais fácil conversar com o Chuchu do que conversar com o Lula, que é um demente. Ou seja, Lula é um gênio. Gênio, gênio, porque ele deu o mesmo golpe no mesmo Congresso duas vezes na história. O cara colocou a Dilma lá, e se bem que eu acho que a Dilma fez isso com ele também, né? E a Dilma ficava fingindo demência pra todo mundo e não atendia as promessas que ela fez pra ninguém. E aí o Lula vem 6 anos depois e faz exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, deixa todo mundo puto. E é por isso que, assim, se você me perguntar se o Lula vai cair, eu não sei. Mas se você me perguntar se o Lula vai cair por causa de Israel, é claro que não. Porque Israel e antissemitismo, e anticomunismo, e anti qualquer coisa, isso eu tenho que resgatar. Quando eu era um cabacinho, em 2006,
e quando eu abri esse canal, eu inventei um mantra lá e o Eric me lembrou que era isso mesmo. Eu falava assim, gente, ideologia é só para gerar voto. São interesses que geram políticas. Todas as leis, os acordos, tudo que é assinado, tudo que é apoiado é feito por interesse. E existe um grupo interessado na queda do Lula que está usando o antisionismo, travestindo isso de antissemitismo e nazismo, para ter uma desculpa para inflamar o povo, para conseguir tirar o presidente, para que com o chuchu ele consiga negociar mais de uma forma que não está dando para conversar com o Lula, porque ele está fingindo demência e não está pagando dívida com ninguém. Isso resume o Estado brasileiro hoje, de acordo com o mundo de Fausto Nagai, que pode estar completamente viajando, eu posso estar completamente errado em tudo que eu falo aqui. Agora tem uma coisa muito interessante. Eu vi um cara falando isso e eu achei simplesmente genial. Nessa de peregrinar vários canais de esquerda, vários canais de direita, vários canais nessa de fazer uma peregrinação para entender como que a política brasileira está funcionando hoje, eu encontrei um cara que ele fala assim, qual que é o prato tradicional do Brasil? Feijoada? Não, não é feijoada. As pessoas não comem feijoada todo dia no Brasil. Ah, então é o arroz, feijão e bife. E ele falou, quantos restaurantes você conhece que só vende arroz, feijão e bife? Então, o prato do italiano é macarrão, não é? O prato do alemão. E aí, assim, ele vai falando vários países, vários pratos, e ele fala qual que é o prato do Brasil. O Brasil é uma mistura, é uma miscigenação. A gente é uma miscigenação tão grande que o que tem a nossa cara é o buffet por quilo, que tem tudo, tem sushi com farofa ali, e cada um coloca tudo que lhe apetece numa coisa que não precisa fazer o menor sentido, mas é gostoso. E o Brasil, na religião, ele é tão utilitarista quanto no buffet por quilo. Ele pega o que serve para ele. Isso daqui não é ideia minha, não. Eu roubei do cara. Depois eu conto pra vocês quem que é. Eu preciso perguntar pra ele se eu posso. Ah, ele fala assim, cara, brasileiro, assim, ele quer uma promoção no trampo dele, ele vai na igreja evangélica. Né? Ele quer uma rede social de apoio pro negócio novo dele, ele vai na rede evangélica. Agora, assim, tomou um fora do namorado, namorado brigou, terminou, aí você vai no bandista. Você vai no terreiro, no centro de Umbanda. Papai morreu, você não consegue falar com ele. Aí você é espírita. E, o boy não ligou de volta, aí é tarô. E aí você quer instagramar, aí você fala, sempre fui católico. Ia com a mamãe toda semana. E vou até hoje, sempre lembro de mamãe. Então, o brasileiro, ele é extremamente utilitarista. E por ser utilitarista, ele é manipulável. Por quê? Porque para ele, estar pertencente a um grupo é mais importante do que dar a sua vida pelo dogma do lugar onde ele está hoje. O dogma não é o mais importante, a comunidade é o mais importante. E tem muita gente que não é bolsonarista, mas que apoia Bolsonaro porque está na igreja evangélica, neopentecostal. E o cara, ele quer socializar, ele quer gente de confiança para tomar conta do filho dele para ele ir na padaria. Alguém que seja irmão de fé. Ele quer clientela pro cabeleireiro do salão de cabelo da mulher dele. Ele precisa de uma rede social. E ele chega lá e o que que une? É tudo que é dito lá, inclusive que aí a gente tem uma influência sionista aqui, que o Estado de Israel, o país de Israel de hoje, contemporâneo, ele vai ter um papel fundamental na volta de Jesus Cristo. Os neopentecostais hoje acreditam nisso. Por que que acreditam? Cara, por que que você acredita no que o Rock fala? De graça ele não fala aquilo. Então por que que os pastores eles falam que Israel vai ter um papel fundamental no retorno de Jesus? De graça não é, mas fala. Agora, quando você olha da perspectiva do fiel, no fundo, no peito dele, ele tá cagando para Israel, porque ele pensa em Israel, ele pensa em Moisés, ele pensa em Abraão. Ele não pensa no Netanyahu e naquelas crianças que ficam falando que bebê é terrorista. Mas ele tá ali, ele tá no oba-oba, ele tá na massa. Então o que acontece? O que acontece é que o sionismo ele está comprando influência popular massiva no Brasil.
porque tem muito neopentecostal e tem muito neopentecostal simpático com Israel. Por quê? Porque todas essas pessoas atendem ao apito, ao chamado de Israel, quando Israel fala assim, o Lula é nazista, ele foi antissemita. E aí todo mundo começa a latir contra o Lula. E isso vale para tudo. Então, quando Israel paga um novo mercenário para causar alguma outra explosão e, em retaliação, alguém se vinga se explodindo ali na frente de uma sinagoga, ele vai falar: Meu Deus, ele vai fazer igual esse gatinho aqui. Ele vai falar: Me ajuda, me ajuda, me ajuda. E vai começar a chorar, e a igreja inteira, neopentecostal, vai se compadecer e vai falar: estão atacando o nosso Deus, mas Deus há de prevalecer, o Deus de Israel há de se vingar, e o Senhor há de voltar, e eu hão de ver. E tá tudo bem, isso daí. Você não tá criando soldados que vão de fato confrontar alguém em algum lugar. Você só precisa manter a comunidade ali coesa e elas precisam uma das outras, elas precisam dessa fé e essa crença os une. Só que isso serve de uma massa de manobra, porque aí quando o Netanyahu fala, parece que o Brasil inteiro o apoia. Por quê? Porque quem apoia por gatilho é muito barulhento e reage imediatamente. E quem não é neopentecostal tá cagando pro que tá acontecendo, tá sem entender nada do que tá acontecendo. Mas criou-se um vácuo de poder porque Lula não está pagando as promessas dele e não está liderando. Ou seja, além de não pagar a dívida, ele não está articulando as pessoas em esquemas que possam levar ao benefício delas. Então, cara, por que eu gastei tanto na minha campanha para chegar aqui e não conseguir esqueminha nenhum? Vai se foder. Então, já que Israel está bancando uma, uma popularidade massiva entre a igreja, então eu vou usar isso a meu favor. Já que Israel está pagando, eu vou usar. Ou vou usar isso daí. Então, quando o Lula ele fala uma fala que dá gatilho no Estado de Israel, para que o Estado de Israel possa se fazer, o sionista, né, possa se fazer de coitado para o mundo inteiro, a direita olha para essa fala e fala: Meu Deus, tá saindo em jornal lá fora. A gente pode fazer meme com isso. A gente pode fazer conteúdo revoltado com isso. Então, tem uma base muito engajada agora, dizendo que o Lula é um bandido, que ele é contra. Se ele é antisionista, então ele é nazista, ele quer matar os judeus, e se ele quer matar os judeus é porque ele odeia Jesus. Você é apoiador do cara que não odeia Jesus? Então você tem que estar comigo, porra! Vamos tirar esse bandido! E aí você tá prestes aí ouvir a sua tia, sua avó, seu primo, sua cunhada, seu irmão, seu filho. Já pensou que desgosto? Já pensou eu aqui querendo jogar Last Apple, que a Lana falando: Vou pra avenida, pediu impeachment do bandido, esse arrombado. Morro de desgosto, cara. Eu agarro os pés dela e fico chorando o resto do dia. Mas isso pode acontecer, porque crianças não conseguem se defender daquilo que elas veem no YouTube. Isso explica muito o mundo que a gente tem hoje. Do tipo, eu poderia resumir tudo com isso. Para fora, uma faísquinha. Para dentro, uma brasa. O que a brasa tem a ver com Israel de verdade e antissemitismo? Por nenhuma. Mas aí quem tá dando essa brecha? Pois é, da próxima vez que você prometer alguma coisa corrupta, paga, porque senão depois você tem que aguentar os caras tentando te derrubar. Bem feito, você merece. Como se não bastasse manter a gente na merda. Ou seja, o Lula é tipo Coringa. Ele assalta o banco num esquema que envolve um monte de gente vestida de palhaço, e aí um palhaço vai matando o outro e ninguém recebe porra nenhuma, ele sai com o dinheiro todo. Só que estão tão putos com isso que não estão querendo deixar ele sair com o dinheiro todo. Aí os palhaços todos, ao invés de se matar, estão querendo matar ele agora. Pois é, pois é. Já foi bom? Será que ainda é bom? Será que é senil mesmo? Ou será que tá fingindo que é senil? E se ele tá fingindo que é senil, será que sobra senilidade? Será que sobra razão para ser um bom político como já foi um dia? Não sabemos. O que eu acho que tinha que ter um limite de idade, cara, porque Biden, Lula, esse povo que construiu carreira de político a vida inteira, chega uma hora que vai vencendo prazo de validade, você vai se aproximando de 70 anos, e são justamente os caras que te apoiam que querem que seja você. Por quê? Porque um velho senil é manipulável. Quanta gente está feliz de ser o Biden na presidência porque está com vantagens ali econômicas, financeiras, em cima de um velho caquético
E isso é bom para o lobista, isso é bom para quem contrata o lobista, mas é bom para a população. Eu acho que a população deveria falar: orra, cara, esses velhos caquéticos aí que vocês estão deixando eleger estão fodendo a gente. Pois é. Obrigado por me escutarem. Desculpa por não responder vocês individualmente. Mas eu acho que o que eu fiz hoje aqui responde muita coisa, né? Abraço.